estrelas. Isso. Essa é a definição. Agora, qual é o número exato de período de anos? Você tem duas coisas para fazer. A primeira é uma análise estatística, teórica, de qual seria a faixa de valores para você começar a trabalhar, e é uma medida física, então vai ter margem de erro. Segundo, vamos lançar um James Webb para observar onde é que estão, em qual posição a primeira estrela. Tá, bonito isso, mas quanto do tempo durou? É assim, mas acabamos de lançar o James Webb, Não, cara. é porque é o seguinte, cara, eu fui estudar a história da Era das Trevas, ela começou com 1 bilhão. Durou 1 bilhão de anos. Aí caiu para 500 milhões. Me fala aí caiu pra agora 300, o livro que pra você 400. leu isso. Que você leu isso. Cara, o livro que eu li isso tem uma série de artigos, de coisas que eu não vou lembrar agora exatamente o tema, mas pode procurar. Então, com que todo, a Era com das todo Trevas carinho, no todo começo... respeito, cara, Não foi, você Sérgio? leu errado. Não foi não, Sérgio? A Era das Trevas nunca teve 1 bilhão de anos? Esses limites aí, cara, eles não são assim, entendeu? A gente tem limites, por O que eu exemplo... tô dizendo é que ele tá caindo. De 1 bilhão de anos, hoje eles já estão em quê? 100, 200 milhões? Não, mas... Eu quero explicar uma coisa antes aqui, cara, que eu fui anotando aqui mentalmente. Vamos deixar agora o Sérgio falar. Que é o seguinte, não, a primeira coisa é o seguinte, falam do... não, porque tinha galáxias assim, assado, né? Existe um negócio na evolução de galáxias, né, cara? Que a gente sabe que as galáxias Você mais... fala o quê? Tinha galáxias no começo Que fala que, não, tinha galáxia tá ali, a galáxia já constituída e tal. Na evolução galáctica, né, que a gente estuda e tal, as galáxias mais velhas e mais tal são galáxias elípticas, entendeu? Então, por exemplo, as galáxias espirais e tudo mais, elas não são as galáxias mais antigas que a gente tem. Dentro do modelo. São as galáxias elípticas. Se por Nem isso temos certeza, né? nem a gente tem certeza. Mas se por acaso a gente olhasse naquela imagem lá e visse galáxias elípticas, aí sim a gente ia ter um grande problema, cara. Por quê? Porque aí, para a galáxia ser elíptica, ela tem que passar por todo esse processo que o Eberin falou. Existem processos, né, que a gente conhece hoje no universo, que o universo começou, as galáxias se formaram primeiro as galáxias espirais e tal. Essas galáxias começaram uma a colidir com a outra, uma a fundir com a outra, uma a canibalizar a outra, porque tudo isso vai depender do tamanho das galáxias. Se são galáxias de tamanho parecido, elas se fundem. Se são uma galáxia, por exemplo, a Via Láctea deve ter engolido aí várias pequenas galáxias. Isso aí é um processo que foi acontecendo durante as épocas, né, que o universo foi passando e tudo mais, até chegar em galáxias que o pessoal estava falando aí, eu esqueci o termo agora que vocês falaram, que era um universo tipo cansado, velho. Se o universo está cheio de galáxia elíptica, que são as galáxias já que não formam muita estrela e tudo mais, aí sim, isso seria um grande problema. Se a gente encontrasse naquela imagem do James Webb, um monte de galáxia elíptica ali, onde não tem mais estrelas se formando, onde tem mais nada, aí, cara, né? Aí teria um grande problema. Encontraram uma estrela se formando? Não encontramos galáxia elíptica, cara. Entendeu? Tá. Porque as galáxias elípticas são as galáxias que não formam mais estrelas. A gente tem várias aí que a gente observa e tudo mais. Só um ponto que eu queria incrementar, que eu acho que talvez nem o Sérgio tenha prestado atenção nisso, porque às vezes a gente se perde nisso, e eu mesmo me perdi nisso. A gente tá discutindo, olha só, Sérgio, a gente tá discutindo com eles, num universo de, sei lá, vamos botar a estimativa de 2 trilhões de galáxias, a gente tá discutindo se o Big Bang tá errado ou não, com 6 galáxias lá no comecinho. Um pontinho que nem tá confirmado ainda. Então, isso aí é uma... Pela espectroscopia. Sim, com certeza. Não dá pra refutar, então isso aí é uma da... Não deu tempo de observar, cara. Não, isso aí... É uma coisa dela. Vamos de lançar o James Webb, isso aí é uma das coisas, cara. Com 6 galáxias você querem derrubar o Big Bang. esperar a próxima tem outra foto, coisa, é isso, tem outra Felipe? coisa. Vamos Não, esperar não. a próxima foto. Aí, existe... Não, mas Deixa eu sou continuar o primeiro falando a aqui. dizer. Essa foi terrível, Eu sou o não primeiro a foi? dizer. Vamos Eu lá, sou o Sérgio. primeiro a dizer. Vamos lá, Sérgio. A primeira foi terrível. No Vamos esperar a próxima. no estudo de galáxias, então a primeira coisa tem isso. A gente estuda, as galáxias evoluem, então elas começam de um jeito, vão se fundindo, vão engolindo, aí as galáxias vão, que a gente diz, né, um termo horrível, mas o pessoal usa, que as galáxias vão morrendo, ou seja, elas vão deixando de formar estrelas, vão ficando velhas, vão ficando elípticas e tal. Existe também, nesse mundo de galáxias, um outro tipo de galáxia, que são as galáxias que a gente chama de Jerry. Eu não vou falar em inglês, não. Quase que eu falei. Quase. Quase. Ó o dólar aí, são ó. as galáxias água-viva, que a gente chama. Então, o Hubble ele tem um grande projeto de observação de galáxia água-viva. O que é uma galáxia água-viva? Então, o pessoal em casa sabe o que é uma água-viva, né? É aquele bicho que é cheio de tentáculos, assim. Então, a gente começou a ver galáxias, cara, que
tinham uma forma meio espiral e tinha esses tentáculos. E esses tentáculos eram regiões onde ocorria uma grande formação disso, uma formação de estrela anômala. Aquela galáxia daquele jeito que ela existiria, ela não poderia formar estrela. Então, quando a gente observou com o telescópio aqui da Terra, o Palomar, a gente viu só a forminha espiral dela. E ela tinha muita estrela ali. E aí falou, caramba, cara, isso aí tem algum problema nisso. Quando a gente colocou o Hubble nela, a gente viu que ela tinha esses tentáculos, tanto que é um estudo muito famoso do Hubble, que são das galáxias água-vivas. E aí, estudando ali, falou, caramba, isso explica essa formação anômala de estrelas que acontece nessas galáxias. E ele registrou alguma formação de estrela? Sim, registrou. As estrelas se formando nesses tentáculos aí. Foi observada a formação Observado. O que o pessoal fala? Só cuidado porque o observado é fotométrico ou espectroscópico, tá? Não é visual do olho, nossa, vi aqui a estrela nascendo. Não existia e ela existiu, passou a existir? Isso, existem características daquelas aglomerações de estrelas ali que você vê. Nesses tentáculos você vê várias aglomerações de estrelas e aquilo ali está formando estrela e tal. São aglomerações de estrelas que vão gerar estrelas para aquela galáxia e isso explicaria a formação anômala de estrelas nesse tipo de galáxia. Sérgio, mas por que nunca não existe um registro disso? Diga. Porque a escala de tempo é diferente. Não, a gente tem... Não, isso aí existe um projeto do Hubble gigantesco, que é a observação de galáxias água-vivas, né? Sim, eu conheço esse estudo. Estou dizendo que a formação de estrelas é hipotético. Pera. Esse é um negócio muito legal. Pera. Pô, é de milhões de anos. Mas aí é onde tá. O teorema do virial... Peraí. O teorema do virial, vocês pegam o campo gravitacional, o DGDT, e vocês colocam como sendo zero. Não pode fazer isso. Qual a evidência que é zero? Oi, Berlim, eu tô falando especialmente por conta que ele falou de... Eu, a gente Adalto, nunca... Desculpa, eu tô ficando já maluco aqui. Desculpa, Adalto. O que eu tava falando aqui era especialmente do João Paulo falando que não tem... Registro de formação de estrela. Aí logo, já que não tem, então a teoria tá errada da formação e evolução estelar. Não? Você tá dizendo que não existe um vídeo, digamos assim, porque não existe a escala uma observação de formação de estrela. Não existe. Não existe isso. E isso é que é interessante, feito você falou, a desculpa era de que a estrela demorava milhões de anos para se formar. Isso não é desculpa, isso é conta. Quando a gente coloca a conta nas galáxias supermassivas que estão próximas do início do Big Bang, você tem milhares de estrelas se formando por ano, segundo os próprios astrônomos da NASA. Nunca se observou uma? É que eles não deixam eu explicar. Nunca se observou isso. Eu vou fazer um vídeo explicando isso aí, porque eles não deixam. Não deixam. Vamos deixar o Sérgio terminar. Vamos deixar. Vai lá, Sérgio. Quando começam a falar, eu calo a boca imediatamente. Depois eu te respondo, Adalto, do teorema do virial. Olha lá, o Pirula não quer deixar o... Vai lá, fala aí. Pro Sérgio, eu vou levantar pro Sérgio. Só para dizer que, eu tô procurando até agora, eu não achei lugar nenhum, nada dizendo que a Dark Ages lá durou 1 bilhão de anos. Até agora, você achou o quê? Você achou 340 milhões ou não sei o quê. Nem do ponto de vista histórico, mas óbvio, eu tô procurando faz 10 minutos. Mas enfim, mas assim, nem do ponto de vista histórico, tipo, no começo acharam que era 1 bilhão, tá encurtando, não achei nada. Só pra dizer aqui, sei lá. Bom, eu achei. Agora vamos lá, vai. Vamos lá, Sérgio, explica. Então, esse estudo que eu tava falando das galáxias água-vivas, que ela tem essas aglomerações de estrelas e tal, e isso mostra a formação anômala de estrelas que você falou agora, que foi observado no James Webb. Então, o que o pessoal hoje está estudando? Será que essas estrelas lá do começo, elas não eram esse tipo de essas galáxias lá do começo, não eram esse tipo de galáxia também? Pode ser, porque aí explica isso aí muito bem. Então, isso aí, beleza. É uma hipótese. É uma hipótese que eles estão trabalhando nisso, tá. Entendeu? Porque tem vários estudos, vários dados já adquiridos de galáxias água-viva. É um negócio muito recente isso, entendeu? Que explica a formação anômala de estrelas em galáxias, beleza? Então eles estão vendo se isso pode ter acontecido lá. Pode ser, a gente não sabe, temos que estudar e é para isso que está aí. Defendendo meus vídeos agora. Ih, rapaz, agora... Você me pergunta, só um esclarecimento assim para eu entender. O Gliese 12, ela é uma água-viva? A Gliese 12? Então, a gente não sabe ainda, cara.
esse é que é o negócio, entendeu? Por isso, e aí vou até complementar a sua pergunta com um negócio que está acontecendo, aliás, essa semana, que é um negócio muito legal. O que acontece? O James Webb, cara, ele começou a operar cientificamente em julho de 2022, né? Julho de 2022. Ele fez o que a gente chama de ciclo 1, né, de pesquisa. O que é esse ciclo 1 de pesquisa? Era apontar o James Webb para coisas que a gente já conhecia. Então, por exemplo, apontamos ele para o trapiste. Por que eu apontei para o trapiste, cara? É perda de tempo com o James Webb? Ele, não, cara. Porque como ele é um equipamento novo, a gente está aprendendo as coisas, vamos apontar para um negócio que já problema de calibragem, né? Isso, calibrações e tudo. Vamos apontar ele para coisas que a gente já conhece e vamos começar a calibrar e tal. Essa semana está acontecendo a escolha, aliás, hoje terminou, né? Que hoje é sexta-feira, exatamente. Hoje terminou a escolha dos trabalhos ou dos projetos que vão rodar o ciclo 2. E aí, cara, eu estava até dando uma passada ali para ver esses trabalhos. Tem muito trabalho para investigar galáxias com Z maior que 10, tá? Para o pessoal entender. Tirar o espectro. Tirar o espectro dessas galáxias todas. Estudar a Gliese 12, todas essas aí. A Messes, né, também, que o cara lá deu o nome da filha dele. Então, tudo isso aí vai ser contemplado nesse ciclo 2. Para o pessoal entender, tá? O James Webb, ele tá aí desde julho de 2022 fazendo trabalho científico. Ele vai entrar no ciclo 2 dele de trabalhos, aonde vão ter vários trabalhos relacionados a isso. Porque o pessoal quer entender isso aí, entendeu? Vamos ver se a Gliese 12, ela tem aquela idade mesmo? Será que ela tá naquela distância mesmo? Na verdade, ela foi classificada por 2 laboratórios diferentes, por 2 observatórios diferentes, como como Z13. Então, mas vamos confirmar agora? Então, ela vai entrar. A Gliese 13, ela tá nesse ciclo 2. Porque eles vão observar ela melhor, vão observar com outros instrumentos do James Webb, porque nesse ciclo 1, você usa o James Webb com um equipamento, com um espectrógrafo. Depois você usa com outro equipamento, né? Ele tem a NIRCam, que é do infravermelho próximo, tem o MIRI, que é do infravermelho médio. Então essas coisas vão se completando. Então, assim, eles vão continuar estudando essas galáxias aí pra gente ver, será que é mesmo? Será que ela vai cair ali naquele ponto mesmo? Será que ela é mais nova? Eu só não consigo entender como que se tudo isso estiver errado, logo significa que o design inteligente está correto, que a Terra tem 6 mil anos. Isso mas que aí não entra eu vou dar um lugar aqui. Quem tá falando de 6 mil anos aqui, pô? Só vocês falando isso. Vamos deixar o Sérgio terminar. Aí eu vou sair daqui, aí o Pirula senta aqui. Aí, é o seguinte, então, isso aí é um ponto, entendeu? Só para pontuar, isso é importante, cara. Porque a gente tá falando de James Webb, o pessoal fala, pô, o James Webb tá aí há 30 anos trabalhando. Não, quem tá há 30 é o Hubble, né? O James Webb tá há 10 meses aí. Então isso aí é um ponto. Essas galáxias todas elas vão ser reanalisadas para ver eu acho que a Z12 foi reanalisada, justamente. Não, ela foi reestudada. E aí ela foi colocada em quê? 13,6, foi isso? Mas olha só, você tem que entender que existe ela foi reestudada assim, com outro, mas então, usando o mesmo. Isso está no site da NASA. Sim, cara, mas ela foi estudada com o mesmo equipamento. Agora eles vão usar o MIRI, no infravermelho médio, para poder ver se consegue. Será que é isso mesmo? Será que confirma e tal? Porque aí tem uma palavrinha, agora que eu vou defender meus vídeos, que tudo isso aí a gente chama de candidato. Mas qual que foi o vídeo que eu fiz é o seguinte, eu fui lá e escrevi assim, James Webb descobre galáxias que não deveriam existir. Todo mundo caiu matando, foi só o Filipão, não. Todo mundo caiu matando. Mas aí entra num ponto que o Felipe fala, cara, que nós estamos aonde? Nós estamos na internet, cara. Eu tenho que pôr esse título, cara. Agora eu vou colocar lá, James Webb descobre galáxias que podem ser que... Pronto, o cara já não clica. O título já é gigante, né? Mas Então, no caso, vocês colocam isso pra ganhar clique. Tem que ganhar, ué. Eu não coloquei. Tem que ganhar. Mas o que falava o vídeo, então? Não. Eu tenho uns slides aí de coisas que falavam no vídeo, mas no vídeo eu explico que são candidatas, entendeu? Aquilo ali são candidatos, precisa ser comprovado e tal, que são 6 Coloca o vídeo, coloca a apresentação e idade do universo, por favor. São 6 galáxias que tem lá, que elas estão sendo analisadas, que elas caem em todo esse negócio que a gente tá falando. Mas, e aí? Quando reanalisar elas, será que elas vão continuar ali? Lembra das galáxias impostoras? Várias daquelas primeiras lá que eles falaram caíram. Sobrou essas 6. Eu só queria lembrar todo mundo no chat que ainda vai ter a parte da biologia daqui a pouco. Por isso que eu queria já encaminhando pra gente fechar. Não, eu vou sair daqui. Calma. Vamos falar da idade da Terra, o Sacani não pode escapar. Porque ainda tem uma prova tem a do fóssil lá que a Terra era jovem. Então vamos lá. Falou. Não, mas ó, posso só falar rapidinho o que o Sacani falou?
O tema vem de uma publicação no Scientific American, que foi de fevereiro desse ano. Galáxias que não deveriam existir. É divulgação científica, então, né? é divulgação. Eu copiei o título dele justamente por causa disso, cara. Mas porque a gente tem que fazer o chamativo. A ideia principal é que realmente elas não deveriam estar. Aí, quando você vai pegar o artigo, no artigo, hora nenhuma, fala que são galáxias. São candidatas a. Mas olha só, lembra naquele momento que eu falei, Berlim, pega aquele artigo que eu li ali, o título quando você mexeu. Naquele artigo ali tá essas galáxias impossíveis que tá ali dentro do limite. Tá ali o gráfico no teu essa semana. O limite o cara vai botando no jeito que quiser. E no que saiu essa semana mas foi também, o teste. entendeu? E o que Você saiu queria essa o semana teste também. do modelo? Não foi um teste. Ele colocou ele. Não, você não queria o teste do modelo, ele imprimiu. Tá no artigo que o Berlim pegou aqui. Tá ali, cara. Coloca o slide, por favor. Slides são o quê? Inclusive, é só uns pontos que tem nesse vídeo do negócio que eu achei bem interessante. Pode adiantar bastante. Adiantando. Pode adiantar. Vai mais. Vocês sabem que o George Lamatre foi um padre, né? Exatamente. E a gente não tá contestando ele. Não, eu tô só adoro o perguntando. Lamatre. O Big Bang é um modelo criacionista, Felipe. Vocês estão defendendo o modelo criacionista. Não, eu tô defendendo a boa ciência. O universo teve início, foi criado. Então eu não tô aqui defendendo minha posição criacionista. Foi o George Lamatre. Eu quero defender o que os dados falam. Pode adiantar ainda. Você pode ter, em várias ocasiões na história, cientistas que estão corretíssimos em várias ocasiões e completamente errados em outras. Só você pegar o debate de 1920 do Herbert Couch com o Harlow Shapley, por isso né? que a gente fala que a formação não independe da posição dos dados. Tá chegando. Enquanto a gente está buscando aí, posso colocar um ponto que é Fala aí, Adão. importante? É o seguinte, o que seria necessário para uma teoria ou um modelo ser abandonado? Cara, se a gente pegar pela história, vamos lá. Pega na história, geocentrismo, heliocentrismo, galactocentrismo, o que você quiser, cara. Todos eles explicavam as coisas até certo momento. O heliocentrismo? Sim. Até certo momento. E falhava em outras coisas. Você foi tentando consertar, até que chegou no momento que teve que abandonar e construir outro, correto? Então, olha só, a gente passou por heliocentrismo, geocentrismo, galactocentrismo. Ao contrário, né? Eu errei o gel para hélio. Isso que é legal. Na ciência a gente abandona as ideias. Pode ser que a gente abandone o Big Bang. Pode ser. Só que o problema é que daqui a 1000 anos, digamos assim, a humanidade existindo, vai ter outras teorias talvez e vai ter as mesmas pessoas lá falando de design, inteligente. Só não vai ser a nossa. São dois modelos que estão sobre a mesa, Felipe. Vai estar lá a galera falando de 6 mil anos. Qual é o melhor? No momento, qual é o melhor? Se o professor Juliano lá da Unicamp estiver assistindo, cara, ele fala, cara, quem disse que eu concordo com o Big Bang? Como é que é o nome dele? O próprio Eric Lerner. Vocês já viram isso, né? Ele tem uma digamos, teoria alternativa. Só que ele é um ateu. A motivação dele foi publicado com vários cosmólogos e astrônomos. Eu tenho ele aqui, eu não vou mostrar para vocês. Que são contra a teoria do Big Bang. Hoje a lista tem mais de 400. E eles não são defensores do design inteligente. Não estamos dizendo aqui que é porque eu tenho o meu pressuposto criacionista ou não, que o modelo é ruim, é que ele não bate com os dados só, Felipe. E esse modelo, você falou assim, por exemplo, quando que nós deixamos a geração espontânea de lado? Quando o Pasteur veio e provou que aquilo estava errado. Eu acho que está na hora, depois desse modelo ter sido reformado tantas e tantas vezes, correr tanto e tanto atrás dos dados, vai falar assim, gente, essa não é aquela Brastemp que a gente estava anunciando, esse modelo já está cansado e a gente tem que avaliar os modelos que nós temos nas nossas mãos hoje. Hoje eu vejo como químico, como alguém que estuda astronomia, cosmologia, ardentemente há 15 anos, eu vejo claramente que esse modelo faliu, o James Webb foi a pá de cal, e a gente tem um outro modelo que o universo foi feito pronto há poucos anos, que parece que bate muito melhor com os dados. Tenho várias evidências adicionais que eu posso te dar. Esse modelo eu gostaria dos postulados, dos teoremas utilizados, dos corolários. Sim, eu quero todas as coisinhas desse modelo aí. Pronto, desde o início com as galáxias estruturadas. O James Webb mostrou. Aí como você explica a radiação cósmica de fundo e micro-ondas? Aí cadê as galáxias elípticas ali? O que acontece com o modelo? Cadê? Você viu galáxias espirais, não viu?
Não, eu não vi aquilo ali, ó. Aqueles pontinhos vermelhos lá. O que elas vão ser, cara? A gente não sabe. Mas se ele voltar um pouco e botar a GNZ11, você vai ver. Mas a gente tem uma janelinha muito pequena. Não foi isso que o Felipe falou? A janela que tiver, mas cadê as galáxias elípticas? Vocês querem saber desse slide? São essas imagens? Aí vamos lá. Aí, peraí. Vamos explicar aqui as imagens, pessoal. Essas imagens que vocês estão vendo aí, essas 6 aí são a tal das famosas 6 galáxias que não deveriam que volta a repetir, não estão confirmadas como galáxias. Um dos autores, eu mandei e-mail também. Seria o que se não for galáxia? Pode ser buraco, pode ser um quasar. Aí é mais difícil ainda, né? Porque o quasar deveria demorar muito mais, né? A pergunta eu que te faço, como que diferencia um do outro? A questão é essa, é que se fosse um quasar seria muito pior. Espectroscopia. Mas se fosse um quasar seria muito pior. Tem que ensinar, cara, o básico. Meu irmão, não é questão de espectrometria, a questão é se fosse um quasar, seria muito pior. Os buracos negros são produtos. Teria que ser um quasar gigantesco. O que você quer perguntar dessa? Vamos lá. Sim, aí vamos ver o que o Sacani falou. Fala aí. Vai, toca aí. Não, toca aí. Você achou... Aí, eu achei o ponto. Agora? Não, bota lá. Toca aí o próximo. Mais um. Aí o Sérgio Sacani. Ih, Sérgio, aí, ó. Sérgio. Puta merda. Olha o Sérgio. James Webb descobre 6 galáxias que não deveriam existir. Elas são gigantescas, contendo quase tantas estrelas quanto a atual Via Láctea. Erika Nelson, né, que é a coautora do estudo, você simplesmente não espera que o universo primitivo seja capaz de se organizar, adoro esse negócio de se organizar, tão rapidamente. Essas galáxias não deveriam ter tido tempo de se formar. Aí toca mais uma. E você não considera a possibilidade Paquito, de... toca Ela está errada. Aí saiu o Sejão. Não toque ninguém aí, não. Por favor. Te liga aí, vê se mandíbula. Existem 6 galáxias que são muito massivas. 6 galáxias que não deveriam existir. Isso é na voz do Sacani. Se a gente considerar os modelos cosmológicos que a gente tem, como o universo, ou seja, os modelos que nos mostram como o universo evoluiu, essas galáxias não deveriam estar ali daquele tamanho. Isso é o Sejão falando. E isso acaba questionando todo o entendimento que nós temos da formação das galáxias. Formação de galáxias. Só que aí entra quasar. A formação do universo. Não é a formação do universo, cara. É a formação de galáxias. A formação das galáxias é justamente a evidência que a gente tem para entender a formação do universo, ou não é? Não. Qual é a outra formação? Tem formação de estrela antes, um monte de coisa. E um negócio seguinte, cara, como que uma galáxia se forma? A gente tá estudando. Isso aí tá certíssimo que eu falei. Aliás, foi até bom você ter colocado, porque eu nem lembrava. Obrigadão. Valeu pela divulgação científica. Aí a parte que diz assim, que... ou seja, os modelos que mostram que o universo evoluiu, essas galáxias, não deveriam estar ali daquele tamanho. Essa parte... isso aí também, ué. Tá certo, ué. Ok. Aí vai mais um aí. Tocar não. Tocar foi ótimo, né? A revelação de que a formação massiva de galáxias começou extremamente cedo na história do universo derruba o que muitos de nós pensávamos ser ciência estabelecida. Isso está no artigo, inclusive. Tá aí. Essas galáxias são tão massivas que estão em conflito com 99% dos modelos cosmológicos. A contabilização de uma quantidade tão grande de massa exigiria alterar os modelos da cosmologia. Não foi isso que você disse? Sim. Aí só que a gente vai mexer aqui não pode. 99% dos modelos cosmológicos, só isso. Aí o próprio Sacani, isso aqui é do Sacani, não está no artigo. Os pesquisadores falaram que encontraram algo tão inesperado que, na verdade, isso cria um grande problema para a ciência deles. E qual que é o problema? E aí a gente tá falando aqui, aí vocês dizem que não tem problema nenhum. Mas, cara, aí só mais são modelos, cara. Vai mais um. Eles não entendem que são modelos. Eu adorei esse aqui, que é justamente com o Pedro Lau. Como é o nome dele? Pedrão. Que é eu acho que é o maior site, o maior canal de divulgação de ciência, né? Aí ele também coloca lá, essa galáxia não deveria existir. Aí ele coloca assim, adorei isso aqui. Algumas dessas galáxias têm idade para serem mais velhas do que o próprio universo era na época, ou seja, colocando em dúvida o próprio Big Bang. Aí em seguida, essa ideia de que galáxias já nasceram grandes e massivas, inclusive já era uma hipótese que alguns astrônomos levantam antes mesmo dessa descoberta. Ou seja, é o nosso modelo. Então, mas olha só, vocês vão todos me desculpar, mas é simples, função de massa inicial. Não, e outra coisa, são alguns astrônomos defendem uma coisa, outros astrônomos defendem outra coisa. Esse é o modelo que a gente está defendendo, Sérgio, que elas nasceram prontas e massivas. É igual vocês que tem o design inteligente você tem o seu modelo, não tem? De ET, eu tô falando que seu modelo tá errado. Não, aí é onde tá. Mas aí é onde tá. Quando vocês chamam o nosso modelo de pseudociência, vocês estão dizendo que o nosso modelo tá errado. Não é não? O modelo não tá errado. Tá dizendo que é pseudocientífico. Não é errado ou certo, é pseudocientífico, tá fora da discussão. Você tem um modelo, cara.
de forma nenhuma. Você tem um modelo. Você tem um modelo. Não leva pro coração, eu tô só falando da ideia. De coração, é que a gente tá mostrando as coisas todas com ciência, aí vocês chegam no canal de vocês... Não, vocês estão questionando a gente. Vocês não estão mostrando nada. Eu perguntei, cadê os princípios, os corolários, cadê os teoremas, cadê as leis usadas, a física usada nesse modelo? Tô perguntando. Tem uma maneira bem simples da gente ver isso daí. Olha no início o que nós temos visto. Nós temos visto o quê? Era para ter átomos pesados logo no início? A resposta é não. O modelo não permite que isso aconteça. Estamos encontrando... Que elementos pesados surgem depois da morte das primeiras estrelas? Deixa o Adalto falar. Peraí, gente, deixa o Adalto falar. Desculpa, Adalto, desculpa. Sim. Mas de onde teriam vindo essas primeiras estrelas para que elas explodissem e produzissem esses elementos químicos pesados? Isso daí é um salto no escuro. A gente tem que pegar o processo, ou seja, a gente está vendo o quê? Nós estamos vendo, no início, elementos químicos pesados. Ponto. Como isso vai ser interpretado, aí é outra área. O fato é, existem elementos químicos pesados. Pesados chegaram ali. É isso que a ciência faz, entendeu? E outra coisa, e repito... Sem abandonar o modelo. Se a gente tivesse visto ali naquela... O que para mim seria uma pá de cal aí que vocês gostam de falar, que iria detonar tudo, cara, é que se na hora que o James Webb mostrasse a imagem, aparecesse um monte de galáxia elíptica. Isso aí, pra mim, aí fim de papo. Outra coisa, vocês estão falando... É porque vocês assumem que as elípticas são mais velhas. Não é isso? Certo, olha só. Das elípticas, Adalto, fala aí. Não, isso aí foi um salto. A gente está olhando no início. Vamos olhar no início. Quais são os elementos químicos nessas galáxias no início? Se elas são espirais ou não, isso aí é irrelevante. Não é irrelevante. Não tem como ser relevante, se o Eberin usou como argumento dizendo que era vocês estão assumindo que o modelo de galáxias elípticas é mais velho do que os antigos. Não tá assumindo a hipótese. Cara, porque o pessoal estuda a evolução da galáxia, cara. Pois parte desse princípio de que ela evoluiu. A gente tá dizendo exatamente o contrário. Mas aí é onde que estavam as galáxias elípticas lá no universo pronto que ele nasceu? Por que tem que ter galáxia elíptica? É isso que eu tô dizendo, que esse negócio de galáxia elíptica, esse negócio de galáxia elíptica é dentro do modelo que vocês têm. Não, a gente... Não é modelos que vocês têm, cara. Você colocou na cabeça que só existe um modelo, sendo que a gente, por exemplo, trabalha com um monte, que é dinâmica newtoniana modificada, cara. A gente pega os telescópios e a gente vê as galáxias elípticas hoje, certo? Aonde que elas estavam lá no início do universo? A gente não tem resolução ainda para ver isso. Beleza, ótima resposta. Então vamos o quê? Vamos esperar um próximo instrumento. A gente marca já uma nova já deixa mas aí eu vou segue. Exato. Mas eu posso falar de uma galáxia? A HD1, que está, segundo a previsão, o Z dela, 13,5 bilhões, ou seja, estaria a 300 milhões do Big Bang, ela é tão gigantesca que a HD1 estaria a cerca de 300 milhões do Big Bang. Ela está a 13,5. Sim, é uma galáxia gigante que está lá pertinho no começo do universo. Pois é, tão gigantesca que se acredita que tem um buraco negro no centro dela, de supermassivo, de mais de 100 vezes a massa do Sol. Para efeito de comparação, havia... a massa do Sol não pode ser supermassivo, cara. Supermassivo, a classificação é dos milhões para frente. 100 milhões de vezes a massa do Sol. Aí, para efeito de comparação, a Via Láctea tem 4,5 milhões de vezes a marca do Sol, né? O supermassivo. Ótima pergunta, ou seja, o tamanho dessa galáxia deve ser tão gigantesco que, assim, não dá nem para contar. Porque se vocês dizem que a Via Láctea... Você devia abrir um observatório. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pera um pouco. A Via Láctea, segundo o modelo atual, eu acho, né? Um dos modelos, teria levado 13 bilhões para estar do tamanho que... 13 bilhões de anos para estar do tamanho que está. A galáxia ou o buraco negro? A Via Láctea. A Via Láctea. Sim. E aquela galáxia já tem um buraco negro que é, sei lá, 50 vezes mais massivo do que o buraco negro que tem aqui. Isso indica o quê? Uma quantidade de estrelas absurda em volta desse buraco negro. Ou não? O buraco negro tem que se alimentar da massa da galáxia para crescer. Não é, não? O modelo diz isso. Não. Porque aí já é outro uma das coisas que a gente... O modelo está se adaptando. Uma das coisas que aliás, o James Webb também é um outro objetivo dele, por isso que eu falo, cara, tem que entender o objetivo desses negócios. Um dos grandes objetivos do James Webb é justamente esse, é entender, porque, por exemplo, os quasars, né, que são buracos negros supermassivos ativos, que estão muito longe, é uma coisa que o pessoal tenta explicar.
como que você tem um buraco negro tão massivo perto do início do universo? O pessoal está estudando, cara. E ela é uma hipótese para o início da realização. Mas peraí, nada disso demonstra que a gente tem algum tipo de razão na nossa proposta? A gente tem que manter o modelo enquanto ele explica. Quando o modelo não explica, você deixa ele de lado, fica esperando ele explicar uma explicação que bata com o modelo e puxa ele de volta. É assim que a gente faz em ciência. Enquanto você não tem explicação, quando você não tem explicação, você deixa o modelo de lado. Você não usa o modelo enquanto ele não explica. Mas a gente usa vários modelos, cara. Não, o seu modelo é único. Você usa o Big Bang, não é? Eu não. Qual é o modelo, então? Cara, a gente tem vários... Tá concordando com a gente, o Big Bang tá errado. Não tô concordando com você. O Big Bang tá errado ou tá certo? A gente não sabe, entendeu? O universo é cíclico. Será que o universo é cíclico? Se eu trouxer um cara aqui, defensor do universo cíclico... Mas isso é uma hipótese absolutamente infalciável, não dá pra falsear isso. Ele vai ficar aqui falando que o universo é cíclico, cara. Se eu trouxer o outro que fala qualquer uma outra teoria modificada que a gente tem, o cara vai defender, cara. O negócio é que... não é mais falseável. A gente a gente vai estudando, cara. A gente vai estudando. Então vamos observar, vamos tentar fazer um... Igual, ó, o professor tá concordando comigo. Temos que fazer um instrumento mais sensível. Quem sabe a gente descobre uma galáxia elíptica lá no começo. E aí? Aí, beleza. O dia que a gente descobrir... Tem que ser uma galáxia elíptica no começo. Cara, porque a galáxia elíptica, ela é uma evolução das galáxias, cara. Isso aí a gente sabe. Dentro do modelo. Mas dentro do modelo. Mas é observado, né? A gente observa, né, professor? Porque é feito vocês chamarem de protogaláxia. Não observa a galáxia elíptica? Observa. Mas dizer que ela é uma evolução? Como que a gente sabe que é uma evolução? Sim. Então vamos lá. O pessoal, imagina, vou lá, você observa uma galáxia espiral a uma... Não precisa nem ser lá no começo. Vamos pegar no que a gente chama de... O pessoal dá um outro nome agora, porque tem o início do universo, o universo primordial, aí tem o amanhecer do universo e tem o meio-dia cósmico. Então, o que os astrônomos fazem? Eles tentam observar objetos em todas essas faixas aí. Então, eles tentam observar no universo primordial, tentam observar no amanhecer do universo, no meio-dia cósmico e no universo local, que são as coisas próximas. Para ter os valores das constantezinhas bonitinhas para inserir nas equações de evolução. Como essas coisas vão evoluir. Não tem como, cara. Não tem como a gente pegar uma galáxia e começar a estudar ela desde o dia que ela se formou até o dia que ela virou. Então, o que a gente pega? Exemplos de galáxias que estão no universo primordial, exemplos de galáxias no amanhecer cósmico, exemplos de galáxia no meio-dia cósmico e exemplos de galáxias no universo primordial local. É hipotética. Tá, não quer pegar o universo primordial? Vamos pegar o amanhecer cósmico, então. Então você não sabe se tem elíptica ou não lá. Sim, a gente sabe que a gente observa. O que nós já vimos nesses vários períodos do universo? A gente consegue observar e a gente vai vendo que começam a aparecer galáxias elípticas a partir de um determinado ponto. Não, mas isso daí, esse já é o próximo passo. O que a gente tem visto são os elementos químicos presentes nas primeiras galáxias que a gente encontra nas galáxias atuais. Então, eu perguntei qual é o X e o Y, eu tô falando da a metalicidade, para que eu possa avaliar. Delas, entendeu? Por exemplo, eu pego uma foto de um bebezinho, depois eu pego a foto de uma outra criança. Imagina que chega um extraterrestre na Terra e ele vê só bebê. Depois de tantos anos, chega o outro extraterrestre, ele vê adolescentes. Depois ele vê um adulto, depois ele vê velho. Ele vai entender que aquele ser ali ele foi evoluindo com o passar do tempo. Sim. Ele vai envelhecendo. Mas não é o mesmo ser que a gente tá falando. Não é o mesmo ser. Mas a gente sabe estuda que a gente características, cara, daquela galáxia. Sabe o que a gente fez com o James Webb? A gente focou o nosso telescópio para o início do universo.